Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós vamos dar início à reunião solene para a entrega da Medalha do Mérito José Mariano ao senhor José Nivaldo Júnior, conforme decreto legislativo número 829/2017, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Quero agora fazer a composição dos trabalhos, antes, porém, dizendo que o nosso homenageado desta tarde, ele tem serviços prestados ao Recife, foi um motivo de grande satisfação para esta casa receber a proposta do ilustre vereador Wanderson e aprová-la por unanimidade. Vejo na casa ilustres presenças, aos quais eu me reportarei ao final. Então, neste momento, eu queria convidar para fazer parte da mesa o vereador autor da proposta, vereador Wanderson Florencio. Com muita satisfação e alegria, quero convidar a senhora Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras, e tantas outras qualificações que nós poderíamos aqui mencionar pela sua passagem, não somente nas hostes jurídicas, mas políticas também. Convidar também o senhor Alexandre Santos, que também é presidente da União Brasileira de Escritores, onde tem uma bela história. Convidar o senhor Yuri Maia Leite, diretor-geral da Rede da Globo Nordeste. Convidar também o ex-companheiro, ex-vereador desta casa por muitos anos, o ex-vereador José Cavalcante Neves Filho, diretor-presidente do PROCON Recife, que neste ato representa Sua Excelência o prefeito da cidade, Dr. Geraldo Júlio. Seja bem-vindo, Zé Neves. Convidar ainda o doutor Antônio Carlos Vieira, presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Agora, neste momento, eu queria pedir ao vereador Wanderson Florencio, juntamente com o corpo do cerimonial, que em comissão fossem até a sala da presidência e introduzissem neste recinto e aqui na mesa o homenageado, o senhor José Nivaldo Júnior.
Composta assim a mesa, eu convido a todos que se ponham de pé, juntamente conosco na mesa, para que nós possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Na sequência dos trabalhos, tenho a honra e o prazer de convidar o autor do requerimento, o ilustre vereador Wanderson Florencio, para que ocupe a tribuna e, em nome de todos nós, membros desse poder, faça a sua saudação ao homenageado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa, em nome do presidente, o vereador Carlos Gueiro, decano desta casa, um parlamentar exemplar, o qual é referência para nós da nova geração. Uma grande satisfação, vereador, ter a presença do senhor presidindo esta sessão solene. Gostaria de saudar meu amigo,
que para mim verdadeiramente é motivo de muito orgulho, de muita satisfação estar podendo homenageá-lo, o senhor José Nivaldo Júnior. Obrigado, Zé. Gostaria de saudar a senhora Margarida Cantarelli, presidente da Academia Pernambucana de Letras. Obrigado pela presença. Saudar também o meu amigo, presidente da UBE, a União Brasileira dos Escritores, a qual completa 60 anos e é sediada aqui na cidade do Recife, meu amigo Alexandre Santos. Gostaria de saudar também Yuri Maia Leite, diretor-geral da Globo Nordeste. Obrigado, Yuri, pela presença. Saudar o ex-vereador, diretor-presidente do PROCON Recife, neste ato representando o prefeito Geraldo Júlio, o senhor Zé Neves. Obrigado, Zé. Gostaria ainda de saudar um grande amigo, um grande conselheiro, posso dizer, presidente, também responsável por essa sessão solene, o senhor Antônio Carlos Vieira, que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Obrigado, Antônio Carlos, você que já nos indicou, além desta justíssima homenagem, algumas outras que realmente nos envaidecem. Gostaria de cumprimentar ainda todo o nosso gabinete pela desenvoltura para que essa sessão pudesse acontecer, o cerimonial desta casa, toda a imprensa, todos os servidores que participam e contribuem para a realização desta solene, também todas as senhoras, todos os senhores. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo, através da TV Câmara para todo mundo via internet. A Casa de José Mariano promove na tarde desta quinta-feira, 12 de abril, sessão solene que sou autor do Decreto Legislativo número 829 de 2017, aprovado por unanimidade pelos vereadores desta 17ª legislatura, publicada no Diário Oficial do Município, sob o número 136, de 30 de novembro de 2017, concedendo a mais alta comenda legislativa da nossa cidade, a Medalha de Mérito José Mariano ao senhor José Nivaldo Júnior. Esta honraria é destinada às personalidades que, através da sua história de vida, dignificam o Recife e suas tradições, merecendo o reconhecimento da Casa do Povo da capital pernambucana, aos serviços prestados e histórias vividas sob o sol da terra dos mascates. Ontem comemoramos o centenário de Liberato Costa Júnior e aprendi com o decano a importância de zelar pelo mandato e dar a ele a mais alta envergadura que nos for possível. Tenho certeza de que, através da nossa iniciativa de estar reconhecendo a importância de José Nivaldo Júnior para a nossa cidade, ao mesmo tempo, estou dando ao meu mandato um requinte especial, pela importância e qualidades do nosso homenageado. José Nivaldo Júnior é recifense por um acaso, vindo de Surubim, agreste pernambucano, terra onde seus pais viviam, aportou inicialmente no Recife apenas para nascer. Laço esse moldado firmemente no futuro de uma vida recheada das coisas singulares desta capital. Filhos dos médicos Maria Neise Monteiro Gondim de Souza e José Nivaldo Barbosa de Souza, possui 7 irmãos, 3 homens e 4 mulheres. É pai de 3 filhos, fruto de seu primeiro casamento com Fátima, Murilo, casado com Luciana, João Henrique, casado com Emanuele, e Danilo, casado com Melina. Avô de 5 netos, Vinícius, Murilo Júnior, Maria Clara e Cecília, estando mais um a caminho. É casado com Isabel Cristina Recamonde Lima, há 11 anos. A infância de Zé, como comumente é chamado, tem os contornos do interior pernambucano, do agreste de Surubim. Lá, viveu seus primeiros momentos e referências. A presença dos pais, ambos médicos, proporcionou uma infância e adolescência confortável e equilibrada,
porém austera. Segundo o próprio Nivaldo, no relator, entre aspas, apesar de uma vida sem restrições, não usávamos roupas de marca, eram da feira. E minha mesada e dos meus irmãos eram singelas. Meu pai sempre foi austero. A referência do pai foi decisiva para o gosto pela escrita do hoje imortal da Academia Pernambucana de Letras. Zé dizia que quem verdadeiramente era escritor era o seu pai. Ele, com sua peculiar modéstia, diz que não chega a tanto, abre aspas. Apenas sei escrever razoavelmente bem. Meu pai, sim, era um escritor no mais absoluto sentido da palavra. Mas ainda na infância, o Recife se apresentava a Zé Nivaldo Júnior, pelas memórias e momentos vividos na casa do seu avô, no bairro do Prado. Aliás, é no bairro do Prado onde nosso condecorado possui suas mais remotas lembranças do Recife, seja batendo bola nas ruas, assistindo por cima dos muros do Jockey Club às corridas de cavalo, ou até nas andanças entre o bairro do Prado e a Torre, ambos, à época, grandes espaços para explorar, quando catava jurubeba no local onde antes era conhecido como Sítio dos Valenças. Estudante do Colégio Marista de Surubim, na adolescência, o Recife ressurge com ênfase na sua vida, como é comum em muitos pernambucanos vindo do interior e até mesmo nordestinos de outras localidades, que buscam o estudo ou oportunidades na capital pernambucana. Pois bem, aos 14 anos, José Nivaldo Júnior vem morar no Recife para estudar no Colégio Nóbrega, mas retornando sempre aos finais de semana para Surubim, onde passa a compor, junto a um grupo de ousados e inquietos adolescentes, e forma o jornal Região. A partir daí, ainda que sem a percepção do que aquilo significaria para o decorrer da sua vida, nasce o ativista e escritor José Nivaldo Júnior. Nosso homenageado faz a questão de dizer que herdou do seu pai o gosto pela escrita, e era através dele suas mais importantes fontes de notícia. Politizado, de direita, José Nivaldo, o pai, costumava comentar sob o olhar atento do filho os acontecimentos da época, e sem notar, garantia a pauta do jornal Região. Porém, uma delas mexeu em definitivo com o futuro do jornal e com o do próprio filho, José Nivaldo Júnior. A essa época, a ditadura já estava imposta, e ao reclamar e comentar, com tom de contestação, a maneira de operação e gastos injustificáveis da cooperativa da cidade do Surubim, que na ocasião servia de modo semelhante a uma agência bancária ou de fomento, o pai de José Nivaldo Júnior dava ao filho a manchete que, de uma vez por todas, traçava para ele novos rumos, pois, com a chamada "Cooperativa vai à falência", enunciado do jornal, Zé Júnior e seus parceiros de jornal chamam a atenção da ditadura militar, que possuía interesses estratégicos nas cooperativas, supondo informação privilegiada e uma conspiração para vazar ideias dos militares. Desde então, Surubim passa a ser vigiada e Zé, juntamente com seus parceiros, são apreendidos pela ditadura para verificação do que ocorrera. Talvez daí tenha nascido o ativismo político de José Nivaldo Júnior, antes um simples contestador, misturado à massa comum. Transforma-se a partir desse fato num militante aguerrido, disciplinado e de contínua atuação já na Faculdade de Direito do Recife e na clandestinidade. Contemporâneo de faculdade e de luta política de Roberto Franca, Pedro Eurico, Lavareda, João Roberto Peixe, Ivanildo Souto da Cunha, Fernando Magalhães, Leonardo Cavalcante, Nonô, Marlene Villanova, entre tantas outras personalidades que figuraram à época, José Nivaldo Júnior passa a atuar na clandestinidade para combater a ditadura, pegando em armas e se tornando nome de confiança da resistência, fator que o levou a um dos atos mais audaciosos da época, a ocupação do quartel da Aeronáutica e a tomada das armas do local. Evento que o colocaria na mira dos militares,
ocasionando mais à frente seu sequestro e consequente prisão. 22 meses preso pelo regime militar, José Nivaldo Júnior foi torturado e vivenciou na pele as restrições decorrentes da ditadura. Ainda assim, consegue preso se formar em direito, cola grau escoltado pelos militares e, após julgado, é liberado e solto por falta de provas. Precisando de um emprego, requisito para a manutenção da soltura, Zé recebe de Marcos Vilaça ligação, ofertando oportunidade de emprego junto a Marcos Vinícius, para trabalhar como publicitário, ofício nunca antes realizado pelo nosso homenageado, que, aceitando o desafio, surpreendeu Marcos ao pedir férias no ato de sua contratação. Questionado se não tinha já passado tanto tempo sem afazeres devido à prisão, José Nivaldo Júnior retrucou, abre aspas, estava preso e não de férias. A partir da oportunidade, Zé aguça seu talento, se transformando num dos mais brilhantes publicitários do país. Com foco em campanhas políticas, possui um currículo marcado por eleições históricas, como a de Brizola para o governo do Rio, em 1992, a de Carlos Wilson e João Paulo, em 2000, as vitoriosas campanhas dos Liras em Caruaru, sem contar com as de diversos nomes nacionais de diferentes frentes e espectros políticos, como Marta e Eduardo Suplicy, Maluf, a campanha das diretas, entre inúmeras outras marcantes por todo o país. Desde o início dos anos 80, junto com seu sócio Marcelo Teixeira, conduzindo a Macplan, a renomada agência é referência no mundo da publicidade e propaganda. Sediada no Recife, o sucesso atravessou as décadas e cada vez mais consolidada agora também no mundo digital. Imortal da Academia Pernambucana de Letras, José Nivaldo Júnior possui inúmeros artigos, publicações e é presença constante em rádios e TVs para discorrer sobre assuntos diversos. Mas é através do seu primeiro livro, Maquiavel, O Poder, História e Marketing, que o mundo da literatura, em definitivo, bate sua porta. Sua obra-prima rompeu fronteiras no Brasil e no mundo, se tornando um dos livros mais cultuados, em especial no leste europeu. Na Romênia, seu Maquiavel, traduzido para a língua local, mexeu com o país, fazendo, entre aspas, a cabeça de toda uma geração. Sendo leitura obrigatória à época, Zé esteve presente em várias partes do mundo para lançar seus exemplares. Mas nada se compara a tamanha tietagem naquele país de língua latina, onde Zé passou a ser sinônimo de cultuado pelos intelectuais e arregimentando milhares de seguidores. Além do Maquiavel, O Poder, História e Marketing, Zé possui mais 3 livros. O Atestado da Donzela 2, que é uma continuidade do volume 1, escrito pelo seu pai, verdadeira homenagem em vida, realizada pelo autor, a sua maior influência para o seu desabrochar literário. O 1964, O Julgamento de Deus, e a sua mais nova obra, com seu pré-lançamento hoje, e que muito nos honra, O Tudo pelos Ares. Difícil resumir em poucas palavras o tanto de histórias, a vida e a importância para a nossa sociedade de José Nivaldo Júnior. Não posso registrar que também ele é um tricolor ferrenho, apesar de eu ser rubro-negro. Amante do Recife, declara-se a cidade como a mais encantadora que já conheceu, em que pese seus contrastes intensos e injustiças profundas, físicas e sociais. Esse sentimento puro pela cidade, talvez melhor traduzido pelo poeta Carlos Moreira: como as pessoas, as cidades ou não se dão ou se dão. São elas introvertidas ou extrovertidas são. O Rio se entrega todo logo à primeira vista, mas o Recife, ao contrário, se furta ao olhar do turista, que precisa procurar com um bom e pronto guia, para que possa encontrar
nas suas ansiedades donjoanescas e incontidas, da magra e esquiva cidade as suas graças escondidas. Ou ainda, divagando pelas lembranças de um passado de orgulho, da infância, de Surubim, da casa do avô, do antigo bairro do Prado, o do jornal Região, da luta, do comunismo, das eleições, uma vida incessante. Por instantes, ao relaxar hoje, calmo, num vislumbrado reconhecimento de feitos de toda uma vida, vem ao coração um sentimento, talvez explicado pelo poeta Casimiro de Abreu, quando dizia: "Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo das laranjeiras." Ao fim de um bom bate-papo que nós tivemos, nosso homenageado se intitula um otimista nato e hereditário, adepto do heraclitianismo, por onde chegou ao ateísmo e na dialética, não aplicando a lógica como sinônimo de verdade, tão comum no mundo de pensar, do modo de pensar da maioria das pessoas. Não correspondendo, segundo ele, à inteligência, mas sim à visão de mundo por um outro ângulo. Então, entre um último café e outro, pergunto-lhe: "Zé, como você quer ser um dia lembrado?" E ele, surpreendido com a pergunta, após o impacto, me responde: "Como alguém que ousa pensar, que pensa diferente da maioria das pessoas, como alguém que tentou passar a vida sendo coerente com o pensamento dialético." Esse é José Nivaldo Júnior. Uma honra lhe homenagear com a mais alta comenda desta casa, a Medalha de Mérito José Mariano. Muito obrigado, parabéns. Sente não, vereador. Pode ficar em pé mesmo. Porque agora chegou a hora de a gente marcar com a entrega de um diploma e uma medalha esse momento e essa homenagem. E aí eu peço a Vossa Excelência, vereador Wanderson, que faça a entrega dessa medalha em nome da casa. Aqui, né? De forma ali. Registrar o. Olha. E do carro? Ele beijando aqui a medalha, olha. Vamos abrir aqui.
Mas a homenagem, ela tem que ser completa quando a gente também lembra que nós não passamos pela vida sozinhos e o que fazemos também não fazemos só. Sempre tem alguém do nosso lado que contribui para aquilo que a gente faz e também participa daquilo que merecemos. E é nessa condição que eu peço ainda ao vereador Wanderson Florencio que entregue um ramalhete de flores à senhora Isabel Cristina Recamonde Lima, esposa do homenageado, fazendo isso em nome da casa, e receba a senhora com o nosso respeito. Obrigado, vereador. Quebrando o protocolo, nós queremos atender a um pedido que nos foi formulado, que é de convidar o violinista Marcos Antônio para que faça uma apresentação também em homenagem. E Vossa Excelência pode usar do microfone para justificar o seu justo pedido. Bem, como o vereador Carlos Guedes falou, nós estamos quebrando o protocolo. E não poderia deixar de ser. Nosso amigo Max, que é um excelente profissional, é um achado do nosso gabinete. Max, que estava se apresentando na Conde da Boa Vista, na rua, mostrando seu talento. E nós temos, Max, sempre que nós podemos, estamos convidando ele para se apresentar, mostrando que o talento do brasileiro tá no sangue. Ele que se debruçou pela música clássica. Então, sempre que a gente pode, a gente convida Max aqui para mostrar também o seu talento em momentos importantes como esse. Parabéns. Muito bem. Mas a quebra do protocolo não vai ficar somente disso. Depois da apresentação, nós vamos ter ainda uma quebra de protocolo. Fique à vontade, faça a sua prenda. Mas agora eu vou querer ver. Tá vendo? Então não? Porque está atrasado. Por quê? Ele devia estar aqui também. Agora, vai.
Como disse antes, nós continuaremos com essa quebra de protocolo em razão da pessoa que hoje está sendo homenageada, porque nós não poderíamos, tendo aqui, compondo a mesa, o nosso ilustre Antônio Carlos Vieira, um nome que se faz aqui na capital do estado de Pernambuco, nacionalmente, pessoa que, desde o primeiro momento em que eu pensei em ingressar nas hostes da política aqui, partindo para esta casa, né, Antônio Carlos? Foi a primeira vez que nós fomos, primeira pessoa que conversou para preparar um nome político para poder a gente lançar. E, inclusive, a escolha do partido que você também opinou. E não só por isso, mas e principalmente porque você é o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado e a vida do homenageado é vinculada a tudo isso aqui nessa cidade. E a gente não poderia ter essa solenidade sem lhe ouvir numa mensagem a ele. Portanto, use a tribuna e nos brinde aí com a mensagem ao homenageado. Boa tarde. Vereador Carlos Gueiros, presidente desta mesa, vereador Anderson Florencio, responsável por essa homenagem, meu amigo, aí eu tenho que também fazer uma ressalva, rival brabo, nós temos uma pendenga séria para resolver, difícil, mas a gente vai chegar lá, nós temos 2 netos, e esse rapaz, com essa história de Santa Cruz, não quer abrir mão por um deles ser torcedor do Náutico, mas eu já disse a ele que eu vou longe nessa história. Ele que se prepare, viu? Demais componentes já anunciados desta mesa, meus senhores e minhas senhoras. Esse dia se fixa no calendário do Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco, o Sinapro, como uma das mais importantes datas para a história da propaganda pernambucana. Ter um publicitário destacado com a Medalha do Mérito José Mariano, a mais importante encomenda desta casa, é motivo de muito prestígio para a nossa classe. Como presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco, tenho razão profunda de alegria de ter sugerido ao eminente vereador Anderson Florencio o nome de um publicitário de extrema ética e competência profissional para receber a Medalha do Mérito José Mariano. Estou falando deste meu particular amigo José Nivaldo, publicitário, diretor da agência Macplan. Estou falando do poeta e escritor José Nivaldo Júnior, membro da Academia Pernambucana de Letras. Vereador Anderson Florencio, tenha você a maior certeza de que, com a Medalha do Mérito José Mariano, concedida ao publicitário José Nivaldo Júnior, você está proporcionando a todos nós que fazemos a publicidade de Pernambuco um momento de muito orgulho. Muito obrigado e que a justiça seja feita. Bom, agora chegou a hora de a gente ouvir as palavras do nosso homenageado. Ele é quem vai comandar agora essa tribuna. Fique à vontade e use o tempo que achar necessário. Boa tarde, queridos, queridas amigas.
É um momento de muita emoção e ainda bem que o vereador Anderson Florencio, generoso propositor dessa homenagem, fez uma biografia que eu estou com vontade de pedir a ele licença para publicar como a minha biografia autorizada. Saudando o ilustríssimo e querido vereador Carlos Gueiros, em nome dele os demais componentes da mesa, uma referência especial ao meu presidente arretado, que representa nesse ato o prefeito da cidade do Recife. Todos os demais, minha presidente, meu querido Yuri, sintam-se devidamente citados. Sintam-se devidamente citados os companheiros Ângelo e Alfrísio, referências, lideranças desse mercado publicitário. Sintam-se devidamente citados o amigo Eduardo Monteiro, sempre gentil, sempre retribuindo muito mais do que recebe de minha parte. E o meu editor, José Severino, do Modo de Negócios, que consegue o que a Folha, o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco não conseguem, que é um artigo sempre na edição. Né? Então, eu não consigo fugir, né, da moda e negócios, né? Estou sempre presente. Meus queridos confrades da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli, Luzilá, Ana Maria, Zé Paulo e Maria Letícia, que fazem o coração bater mais forte, porque me deram naquela casa uma acolhida tão generosa e um espaço de convivência tão rico, que 10 vezes eu queria estar naquela academia, apesar de ter resistido bastante à ideia de ir para lá. Quero saudar, em particular, o professor Armando, que educou os meus filhos. Jorge Carreiro, vice-prefeito paulista, é uma honra a presença. Queria saudar Fátima Almeida, presidente da ALAS, Associação de Letras e Artes de Surubim, aqui acompanhada pelo meu companheiro Fernando Guerra e Dodô Félix, o poeta do Agreste, o poeta de Bom Jardim, que veio nos prestigiar. Quero falar de Tiago Santos, que está aqui, representando o Centro Cultural Manuel Lisboa. E ao falar de Manuel Lisboa, eu falo de uma das coisas importantes da minha vida, que foi ter compartilhado na luta democrática, na luta para que o Brasil tivesse isso que tem hoje, uma democracia que não é perfeita, uma democracia que é atacada, uma democracia que tem que ser defendida, que tem que ser preservada, que tem que ser ampliada e aprofundada, mas nunca retroagir em seus princípios. Uma democracia, numa das lutas que eu tenho travado recentemente com grande parte das esquerdas, eu não vou nem colocar aspas nas esquerdas, eu vou chamar de esquerdas porque grande parte da esquerda pensa que é da esquerda e está fazendo o jogo da direita, é lamentável. Mas esse debate eu tenho tido pela depreciação da democracia, por chamar de golpe manobra parlamentar, confundindo como se fosse um golpe de Estado, que é uma ruptura de relações institucionais. Essa democracia imperfeita que a nossa geração conquistou, essa democracia imperfeita, garante a todo mundo o direito de dar sua opinião, qualquer que seja, e ir para casa sem a menor
preocupação com o sono que vai dormir. Coisa que na ditadura sequer isso era possível. Vou incluir Zé Neves, que me disse que estava aqui, na relação dos que participaram dessa luta democrática, do jornal Reflexo da Faculdade de Direito. Zé Neves era um dos integrantes do jornal Reflexo da Faculdade de Direito, que foi um desafio à ditadura, na medida em que a ditadura proibia qualquer publicação estudantil. E nós fizemos o jornal Reflexo. Zé Neves fazia parte dele, como muitos outros, como Leonardo, como a querida amiga Dionari Sarmento, que eu homenageio sempre que possível. E cito Natanael, seu irmão, que eu conheci fedelho na casa dele, onde Manuel Lisboa também tantas vezes passava. E por que eu estou falando de Manuel Lisboa? Estou falando de Manuel Lisboa porque Manuel Lisboa adotou o Recife como seu espaço de luta. Aqui, né, deu o melhor de si do seu talento, e aqui é aí. Porque esse espaço é muito interessante para mim. Esse espaço me traz densas lembranças, né? Porque estudei na Faculdade de Direito, dei aula nos cursos Formar, Pernambucano e 2001. Era professor desses cursos. Aqui fizemos muitas atividades políticas, né? E ali onde é o resto do Quarto Exército, onde era o Quarto Exército, funcionava o DOI-CODE, para onde eram levados os sequestrados, para onde foi levada a irmã de Natanael, Dionari Sarmento, para onde foi levado Leonardo Cavalcante, para onde foi levado Manuel Lisboa, lá torturado por 11 ou 12 dias até a morte. É o ser humano mais exemplar que eu conheci na vida, porque se assistiu morrer lentamente e com uma pessoa negociando o tempo inteiro com ele o que era ouvido da cela vizinha. Paz, basta você admitir quem você é, que sua vida, eu lhe garanto que sua vida é poupada. Diga alguma coisa. Repetia, digo, eu sou Manuel Lisboa, dirigente do Partido Comunista Revolucionário. E assim foi sacrificado. Uma pessoa que teve, isso tem um custo, que teve o custo de participar disso, tem o ganho de ter aprendido o que é a verdadeira dimensão humana. Até onde o ser humano pode chegar para defender aquilo que acredita. Eu, profissionalmente, nem sempre defendo o que acredito. Profissionalmente, eu sou profissional. Defendo os interesses dos meus clientes, como qualquer advogado, qualquer médico, qualquer engenheiro, enfim. Como pessoa que pensa, o vereador Anderson disse tudo o que eu gostaria de ter dito e ele me fez dizer. Eu gostaria de ser lembrado. E as coisas parecem tanto, né? Um pouco como São Paulo, né? Lutei o bom combate e preservei a fé. E agora eu vou começar meu discurso. Quero saudar a todos, acho que já saudei. Quem não foi saudado, por favor, se considere saudado. Nando Lobo. Todo, um por um. Não vou fazer a chamada dos presentes, minhas queridas tia Dora e Emília. Eu vou fazer alguns registros, porque felizmente eu não escrevi um discurso. Se eu tivesse escrito o discurso, eu estava na situação de não poder fazê-lo, porque o Anderson já falou quase tudo que eu poderia falar. Sobre a dupla naturalidade, que eu tenho a sorte de ter, eu vou apenas contar uma historinha para quem conheceu o papai, e que vai entender, e para os outros também. Papai era uma figura extraordinária e era uma cabeça muito maluca.
né, muito acelerada, andava a 300 km por hora. Então, realmente, eu fui concebido em Surubim, o casal, ao se formar em medicina, foi morar em Surubim, casaram, e antes da maternidade ficar pronta, fiquei pronto eu, e lá veio mamãe dar à luz no Recife, porque papai não quis assumir o risco de fazer o parto sem maternidade. E aí era tempo de inverno. No inverno as ligações eram difíceis, às vezes passava 15 dias sem chegar um ônibus, sem chegar um carro de passeio em Surubim, pelos riachos, não tinha ponte, não tinha estrada asfaltada. E aí eu nasci em 1951, julho, nasci num sábado, 7 de julho de 51, às 5h30 da manhã, e aí a minha mãe pediu para passar um telegrama avisando da minha chegada. Papai estava no consultório dia de sábado em Surubim, era uma confusão, que não tinha hora para almoço. Quando ele acabou, lá para as quase 3 horas da tarde, as atividades, né, aí o rapaz que atendia disse: olha, doutor, chegou esse telegrama para o senhor. Aí ele abriu, leu: papai, cheguei, Júnior. Isso não é para mim, não. Eu não tenho filho, não conheço Júnior, não. Aí, não, senhor, não, para mim não. Aí saiu com aquele jeito dele, eu estou representando um pouco Fernando, que a Fátima sabe muito bem, as pessoas da academia sabem muito bem que ele era... Não, eu vou lá devolver isso. Aí foi lá, chegou: doutor, não, eu quero falar com o telegrafista, isso não é para mim não. Aí foi para o telegrafista ouviu com toda a paciência: doutor, a sua esposa não está grávida? Aí ele: não foi para o Recife para ter o menino? Foi. Aí ele disse: então, doutor, ela teve o filho, é homem e tem o seu nome. Rapaz, é mesmo, e saiu pela rua: olha, nasceu meu filho, se chama Júnior, viu? Nasceu. Essa dupla nacionalidade, essa dupla naturalidade, porque eu fui logo em seguida para Surubim, assim que a chuva permitiu, né, e lá eu fui criado, e lá realmente eu me considero surubinense, tão surubinense, que Flávio Guerra, irmão de Fernando, que está ali, quando eu era vereador, me concedeu um título de cidadão, e já sofri as maiores pressões para ir receber, e recusei, ferindo amigos até. Porque eu nunca me aceitei, e receber um título de cidadão de Surubim seria como passar um atestado de que eu não sou surubinense. E eu sou surubinense, tanto quanto sou recifense. Recife foi o espaço do desenvolvimento da minha vida. Tudo isso que já foi citado, eu não vou repetir, né, o que foi dito, porque qualquer repetição não tem relevância. Vou começar a concluir falando dessa medalha, que é leve, mas ao mesmo tempo tem um peso muito grande. Porque esta medalha, eu sei, não vou me fingir de modesto, escrevi essa frase para não errar: não vou me fingir de modesto e dizer que não mereci. Entretanto, ela está neste peito, ao lado de outras 2 medalhas que muito me honram, a da Academia Pernambucana de Letras e a medalha do Mérito dos Guararapes, que eu recebi, dividida com todo o mercado publicitário. Essa medalha não é minha, embora tenha méritos para tal, não vou dizer. Essa medalha Antônio Carlos ia receber, e pressionou o vereador Anderson, uma boa pressão, para não receber e para que a medalha me fosse atribuída, o que demonstra a grandeza desse meu co-sogro, que perdeu a guerra pela filiação clubística dos nossos netos comuns. Essa medalha, ela é dividida, compartilhada, foi dito e eu quero repetir, com todos os que ousam escrever e pensar. São 2 tarefas que parecem simples, mas não são simples.
com todos aqueles que se arriscam a dar a cara a tapa, meu querido doutor Enio, meu querido Mário Pérez, meu querido Nivaldo Mulatinho, está precisando escrever mais. Concorda, querida Magnólia? Doutor Dacal também está precisando escrever mais. Com todos os que não têm medo de buscar o novo. Com todos os que mantêm a coerência com os seus ideais. Manter coerência não é ficar repetindo as mesmas coisas. Manter coerência é seguir os mesmos princípios. Porque heraclitiano que sou assumido, ninguém entra duas vezes no mesmo rio, mais ainda, entramos e não entramos no mesmo rio, ou seja, nenhuma realidade é a mesma em dois momentos consecutivos. Mas isso não quer dizer que lhe autorize a ser incoerente, não. Hoje pensar uma coisa, amanhã pensar outra, hoje estou aqui, hoje estou ali, eu vejo... Não. A realidade muda e a maneira de analisar continua até aparecer algo que substitua. E, para mim, nada substitui o pensamento heraclitiano, dialético, do universo. Este universo não foi feito nem pelos homens, nem pelos deuses, sempre foi, será um fogo eterno com unidades que se acendem e unidades que se apagam a cada instante, a cada momento, a cada fração de pensamento. Essa medalha, meus amigos, é dividida com os meus filhos, porque eles são a materialização, e os meus netos, daquilo que eu entendo pela história. A história se faz pelo encadeamento de gerações. Ninguém está nesse mundo a troco de nada. Aos que procuram motivos religiosos, aos que procuram causas de vários... Querendo ou não, todos nós somos elos de uma corrente que vem de longe e espero que vá para longe. A felicidade consiste em sabermos que nós somos um elo dessa corrente, que nenhum de nós é inútil, que nenhum de nós passa pela vida sem viver. Nenhum de nós. Todos nós fazemos parte desse todo indissociável formado por elementos individuais. A história que se constrói geração após geração. Olhei para Alexandre Santos, vi aquela propaganda do livro, tudo pelos ares, espero que seja uma metáfora do momento presente. Quero dizer ao amigo Alexandre que se alguma coisa inspirou a ideia de construir este livro contemporâneo, ao contrário dos meus dois outros livros que são ambientados no passado, né, um em 1945 e outro em 1964, este que está nas mãos de vocês, esse é ambientado nos dias de hoje. Foi escrito praticamente em tempo real. Começou no dia 31 de dezembro de 2017 e a escrita acaba quinta-feira passada, há 8 dias, um pouco mais tarde, às 21h30, quando Lula estava tendo seu habeas corpus julgado, encerrei o livro. E era tanta a pressão da atualidade, pressão que eu coloquei sobre mim mesmo, para lançar hoje, para registrar isso hoje, que eu terminei o livro sentado ao lado das digitadoras da Bagaço, já passando das 9h30 da noite. Então, um livro de absoluta atualidade. E aí de onde vem Alexandre Santos? Quando eu fiz o prefácio de O Moinho, o romance que o lançou para o mundo, eu ressaltei um detalhe que me fascinou. Alexandre transformou o Recife num espaço literário, recuperou isso. As cidades, os locais,
os países, mas principalmente as cidades, elas são importantes na medida em que são capazes de inspirar histórias e personagens, talvez, quem sabe, virar filme, novela, porque quanto mais importante é a cidade, mais ela se torna representada nas artes. A minha relação com o Recife não é apenas uma relação de nascimento. Aqui eu construí minha vida, aqui nasceram meus filhos, aqui, a partir de um certo momento da minha vida profissional, comecei a viajar, dentro daquele espírito do motorista de caminhão, viajo porque preciso, regresso porque te amo. E por falar em amor, amor é encanto sem engano. E aí eu vou ler o que escrevi para não fugir e não ser traído pela emoção. Escrevi hoje, quase na hora de vir para cá. O verdadeiro amor não está em idealizar, mas viver plenamente o outro como ele é. Por isso eu vivo o Recife, amo o Recife, com os seus contrastes físicos e humanos, com os seus problemas e os seus defeitos, e as suas qualidades, as suas belezas e as suas feiuras. Amo essa cidade que é acolhedora e é generosa. É o ambiente propício para a inspiração. Não é à toa que temos tantos poetas, escritores, artistas que brilham em Pernambuco, alguns no Brasil, uns poucos no mundo, mas quantos poderiam brilhar no mundo? Estão aqui, inspirados por essa cidade. Aqui escrevi os meus livros, apesar da inspiração de 2 deles ter vindo da infância surubinense. O Recife não é uma cidade perfeita. Tampouco é a cidade mesquinha que muitos apregou. Tem uma imagem célebre do balaio de caranguejo, diz que aqui é feito caranguejo, você não pode subir que alguém puxa. Eu acho que isso faz parte da competição mundial. Em Nova York vale balaio de caranguejo, em Amsterdã vale balaio de caranguejo. A competição faz parte da sociedade diferenciada da sociedade capitalista. Mas eu não vejo na competição do Recife mais competição do que existe por aí, para a gente se sentir com baixa estima. Nós somos uma cidade para baixo, nós somos uma cidade para cima, nós somos uma cidade generosa, nós somos uma cidade onde as pessoas encontram espaço para viver. Considero o Recife a cidade mais bonita que eu já conheci. Considero o Recife a cidade mais valente que eu estudei. Considero o Recife a cidade mais libertária que eu respirei. E não é por nada disso, e é por tudo isso, que é a cidade onde eu nasci e a qual escolhi para viver. Escolhi para viver, porque amo o Recife. Agradeço a presença de todos, de todo o coração, e espero corresponder a cada dia da minha vida a essa honra que o Recife me confere. Muito obrigado.
Minhas senhoras, meus senhores, nós estamos chegando ao fim da nossa sessão desta tarde e me cabe, como seu presidente, fazer alguns comentários que deveriam ser dispensados depois de a gente ouvir o belo discurso do vereador Wanderson Florencio e do nosso homenageado. Mas com as palavras do homenageado, a gente fica desafiado a dizer pelo menos duas palavrinhas. Há um pensamento generalizado das pessoas de que ser vice não é nada. Mas o vice, como eu hoje tive a oportunidade de presidir a sessão solene que faz o reconhecimento a José Nivaldo de tudo aquilo que ele fez pela cidade, tudo aquilo que ele é como pessoa, tudo aquilo que ele guarda, tudo aquilo que ele produziu. Se o seu currículo não está escrito como o vereador Wanderson falou, fique certo que está, porque dos anais desta casa ele não sairá. Essa sessão, ela foi ao vivo, ela está gravada, a qualquer momento pode ser acessado, TV Câmara, e se assistir e se deleitar quantas vezes quiser com o seu pronunciamento. E eu quero ainda agradecer a presença das ilustres pessoas que compõem a mesa, me permitindo, senhores, agradecer a ilustre dama desembargadora Margarida Cantarelli. Pessoas de grandes gestos que eu guardo muitas atenções quando secretária da prefeitura, quando no exercício lá de desembargadora. Você sabe disso, Margarida. Gratidão não tem preço de pagamento, e gestos a gente agradece. Muito obrigado por você estar presente aqui, prestigiando essa justa homenagem de José Nivaldo. Mas também eu queria agradecer a presença de outras pessoas que já foram citadas pelo homenageado, mas eu queria me permitir que os outros que não fossem citados, para a gente não se alongar, eu queria me permitir aqui agradecer a presença do desembargador Nivaldo Mulatinho também, né, de Medeiros, que muito enriquece a nossa solenidade. Eu não posso esquecer de você não, Zé Paulinho. Eu estou aqui lhe olhando o tempo todinho e dizendo com os meus olhos para você também muito obrigado. Você é o outro, e aí acompanhado aí da sua esposa, Dona Maria Letícia, Eduardo Monteiro, nosso amigo de longas datas, né? Familiares, mesma família. Quando a gente olha para você e se lembra do ilustre Dr. Armando, que tantas realizações trouxe, não só para Pernambuco, mas para o Recife. E os outros demais, tantas senhoras aqui, é uma plateia de alta qualidade que tem aqui, representando exatamente a pessoa de José Nivaldo. Não vou citar os grandes publicitários que estão aqui, porque eu teria que nominá-los um a um. E estou olhando para você e não vou dizer o seu nome para não dizer o dos outros, meu caro amigo Aldísio, já disse. Mas não sou eu só que agradeço a presença.
Recebemos aqui correspondência de pessoas justificando a ausência, mas parabenizando a Câmara, o vereador Wanderson como autor e Vossa Excelência também, Zé Nivaldo, que é o colega, o amigo e colega, no dizer dele, Amaury de Medeiros. O telegrama dele recebido. O deputado estadual Antônio Moraes também se faz aqui entre os que mandaram suas mensagens. Eu queria então encerrar convidando os senhores vereadores para a sessão ordinária no plenário desta casa, no horário regimental, na próxima segunda-feira. E, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e de todas. Está encerrada a sessão, antes convidando os senhores para lá no Salão Nobre, que é no último andar desta casa. Vai haver uma recepção e o lançamento deste livro que coroa esta tarde e esta solenidade, que é o livro que ele anunciou e falou, o livro atual, encerrado agora, de última hora. Muito obrigado, está encerrada a sessão.